E aí, turma, estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. Bora para cima, começar o nosso dia profetizando, liberando palavras de vida, liberando palavras que vão gerar transformação, mudança e tudo aí que a gente quer. Fala aí, Lucas. Bom dia, meu irmão. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para um tempo de comunhão, um tempo de entendimento, de sabedoria. Bora, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Vai compartilhando, vai curtindo para a mensagem ser entregue para mais pessoas. E já pega aí o cafezinho, que não pode faltar. Lembrando que para a galera que assiste gravada, eu vou dar um recado aqui bem rápido. O Café com Palavra não é só uma simples live toda segunda, quarta e sexta, não. É um movimento. Tá? Palavra, Deus criou todas as coisas com uma palavra. Haja luz e houve luz. Jesus, quando curava, a maioria das vezes ele curava apenas com uma palavra. Seja curado. Então, a palavra tem o poder. E Provérbios diz que a palavra tem o poder de vida e de morte. A língua carrega esse poder. Então, nós temos o poder, que somos frutos, filhos de um Criador. Nós temos esse poder criativo dentro da gente. Então, a gente tem o poder de destruir e trazer vida através da palavra, da língua. Então, por isso, Café com Palavra. A gente todo dia, toda segunda, quarta e sexta, a gente está aqui liberando palavras, usando a nossa língua, as nossas palavras de maneiras que vão gerar profecias positivas para a nossa vida. Coisas positivas, palavras de vida, palavras de cura, palavras de amor, palavras de perdão, liberação de perdão e tudo mais. Fechou, turma? E hoje o tema é posicionamento. Posicionamento. O Lucas está aí na live. Você fez o Legendários agora, né, Lucas? E o Legendários é um posicionamento que os homens tomam para se tornar mais, ter mais hombridade e masculinidade dentro da sua casa e do seu próprio domínio. Então o Lucas teve esse entendimento de como um posicionamento pode mudar completamente o destino. Um posicionamento pode liberar completamente o destino. O pastor André Fernandes fala muito, e eu concordo 100% com isso que ele diz, que um posicionamento nosso aqui na Terra tem o poder de liberar algo dos céus. Porque muitas das vezes Deus, no tempo dele, já tem algo liberado para nós. Só que ele aguarda um posicionamento nosso como um teste para saber se a gente realmente está com o coração naquilo. Então, Deus muitas das vezes aguarda um posicionamento nosso para liberar aquilo que já está preparado para a gente. Só que exige um posicionamento nosso. Então, às vezes, você está aí querendo algo, desejando algo, só que quando a gente deseja algo, quando a gente quer algo, o cérebro libera mais dopamina com esse desejo, com esse querer, do que quando você alcança, quando você conquista. Por isso que muita gente procrastina, porque fica desejando, querendo e fica liberando muita dopamina com isso. E o que acontece? O cérebro produz tanta dopamina quando você deseja algo que você fica sem para correr atrás, para fazer acontecer, para ir buscar. E aí, Edicélia, Deus abençoe sua vida, hein? Servo bom e fiel. É isso que todos nós queremos escutar quando a gente estiver de frente com Ele. É isso. E para a gente escutar isso, a gente muitas vezes vai ter que ter um posicionamento aqui na Terra, tá? Um posicionamento que Deus espera da gente, um posicionamento mesmo nas pequenas coisas do dia. Eu estava estudando Provérbios hoje, e diz que o preguiçoso nunca terá dinheiro e a pobreza vai alcançar o preguiçoso. Então Deus, ele espera um posicionamento nosso mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos pequenos detalhes. Deus espera um posicionamento nosso. Como, João? Quando você está, às vezes, estudando e bate aquela vontade, aquele sono, e é nessas escolhas que Deus espera um posicionamento seu. De você simplesmente escolher, não, eu não estou aqui por sentir, eu estou aqui por decisão. É como, às vezes, a gente ora, a gente está num culto, a gente está com pessoas, em um mover espiritual, e a gente meio que não sente,
Mas não é sobre a gente estar com Deus apenas por sentir, mas por aliança, por decisão, por escolha, por posicionamento, e não por apenas sentimento. Porque a gente, está escrito lá em Apocalipse, que a gente não pode ser a gente pode ser morno. Ou é frio ou é quente. Não existe mornidão, não existe meio termo no Evangelho. Ou é quente ou é frio. E quem é morno, está escrito lá que Deus está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Então, Deus espera um posicionamento nosso. Não em cima do muro, não meio termo. Tá? Não tem uma história na Bíblia que alguém recebeu algo sendo preguiçoso. Não tem. Todos os discípulos, eles estavam fazendo alguma coisa. Se você for parar para ver no Evangelho, de Mateus até o último Evangelho, todos os discípulos eram ocupados com alguma coisa. Mateus coletava impostos, Pedro era pescador. Cada um tinha uma função, cada um tinha um trabalho, cada um estava ocupado com alguma coisa. E todos eram improváveis. Improváveis. E aqui está a maior sacada que você vai pegar aqui hoje. Se liga nisso aqui. Não. Presta atenção nisso aqui. Redobra sua atenção agora. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Deixa eu pegar aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Deixa eu chegar para o lado aqui. Versículo 26 até um pouco mais adiante, né? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Gente, todos os discípulos eram improváveis, imperfeitos, loucos, de acordo com os padrões humanos, não tinham sabedoria, não vieram de família de grande nobreza. Todos os discípulos, todos não, a maioria, grande parte dos discípulos, todos não, né? Mas a maioria, eram improváveis. Mas mesmo assim Deus escolheu. Eu fiz uma publicação, ontem eu estava numa conversa com um amigo meu e mudou completamente a minha perspectiva de vida sobre a religiosidade. Porque se você for parar para ver, Salomão foi fruto de adultério entre Davi e Batseba. Salomão, o homem mais rico da história e sábio, foi fruto de um adultério. Saulo, que era perseguidor de cristãos e matava, assassinava a sangue frio os cristãos, as pessoas que seguiam Jesus, logo depois teve um encontro com Jesus e se tornou apóstolo de Cristo. Então, Davi, que é um homem considerado segundo o coração de Deus, ele pecou, ele cometeu adultério, mas ele buscou, se arrependeu depois. Então, gente, todos eram improváveis, todos não tinham a condição perfeita para ser escolhido. Mas mesmo assim Deus escolheu. Por quê? Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Deus escolhe as pessoas mais insignificantes, desprezadas do mundo e as que nada são para reduzir aquelas que são. Reduzir a nada. Porque para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Para que todas as obras não sejam para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Então,
não é sobre aquilo que a gente faz. O nosso valor não está naquilo que a gente faz. O nosso valor não está naquilo que a gente tem. O nosso valor está em que nós somos. Deus não enxerga, ele não é que ele não enxerga, ele não se preocupa com aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente tem. Ele se preocupa com o interior, com o coração, com aquilo que está dentro da gente. Então não é sobre performance, não é sobre você mostrar, não é sobre você se vangloriar para que as pessoas vejam aquilo que você faz ou tem. É sobre onde o seu coração está. É sobre onde o seu coração está apontado. Tem uma história muito, muito boa, Mateus 15, sobre essa questão de preocupação, que Deus está preocupado com o nosso coração. Deus está preocupado com onde o nosso coração está, como está o nosso interior. E prova viva disso é em Mateus 15, que vou ler aqui para vocês. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Os fariseus, que eram os mestres da lei na época, estavam perguntando a Jesus por que os discípulos dele transgridem a lei porque não lavam a mão antes de comer. Tá? Os fariseus falaram isso. Aí Jesus respondeu. Já veja aí, Lucas, só terminar aqui. Aí Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou junto de si uma multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso sim o torna impuro. Então vamos lá. Os fariseus chegaram para Jesus e perguntou para ele por que os discípulos dele transgridem a lei das tradições lá religiosas da época. Por que os discípulos eles não lavam a mão antes de comer? E aí Jesus confrontou eles com a seguinte percepção, a seguinte perspectiva. Aquilo que entra pela boca não torna o homem impuro, mas aquilo que sai da boca, isso torna impuro. Por quê? Aí tá aqui, As coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. E aquilo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Olha a sabedoria de Jesus, cara. Então não é o externo que impurifica o homem, mas é aquilo que sai da boca, porque aquilo que sai da boca revela aquilo que está no coração. Está escrito. As coisas que saem da boca, as palavras que são liberadas da boca, revelam aquilo que está no nosso coração, porque vem do coração. E aí está escrito, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então Jesus estava dando um sermão, estava confrontando os fariseus, por quê? Porque eles se preocupam demais com a religiosidade, se preocupam demais com as tradições, com os estigmas ali, se preocupam demais com o externo, com o jeito de vestir, com o que come, com se lava a mão ou não, e estão preocupados de menos com aquilo que está dentro do coração. Ou seja, tentam provar para o mundo, mostrar para o mundo que eles são certinhos, perfeitos, seguindo a lei, a tradição, mas o coração está errado, o coração está desviado, o coração está longe de Deus. E é assim que muitos cristãos estão, é assim que muita gente está, mostrando para todo mundo que é certinho, que é perfeito, mas o coração está longe, o coração está desviado, o coração está distante daquilo que realmente deveria estar. Então é sobre isso, não é sobre religiosidade, é sobre onde o seu coração está. É sobre
quando acaba a live, é sobre quando todo mundo para de olhar para você, é sobre quando você está no seu quarto. É aí sim que Deus conhece você verdadeiramente. É aí sim que Deus sabe onde o seu coração está. É quando ninguém está olhando para você. É quando você está sozinho no quarto. É quando você está passando por uma tempestade, por uma dificuldade, por um desafio. E aí sim seu coração é colocado à prova. Aonde está o seu coração nisso? Seu coração está nas coisas, está no seu trabalho, está no dinheiro, está nas pessoas, está nas palavras que as pessoas... opinião das pessoas, ou está em Deus, ou está na palavra, ou está na oração, no jejum. Aonde está o seu coração? Onde está o seu posicionamento referente a isso? É essa reflexão que a gente tem que ter. É essa pergunta que a gente tem que fazer. Não sobre mostrar para alguém, mas sobre o nosso coração, onde ele está. Cadê o que o Lucas falou aqui, ó? Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs meus pés sobre uma rocha e estabeleceu. Você me mandou isso aí ontem. E, cara, a gente viu aqui que os discípulos eram improváveis. Salomão, que foi o homem mais rico e sábio da história, foi fruto de um adultério. Davi cometeu adultério e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. A gente tem diversos exemplos de pessoas que eram totalmente improváveis, que não eram certinhas, perfeitas, mas tinham o quebrantamento, o arrependimento. E santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre está se lavando, é aquele que sempre se arrepende, é aquele que sempre se quebranta, é aquele que sempre busca. Por isso que Davi é considerado segundo o coração de Deus. Porque ele pecou, mas ele buscou, ele se quebrantou, ele se arrependeu e não voltou a pecar. Porque arrependimento quer dizer você deixar para trás aquilo. É mudança de rota, é mudança de comportamento. E decisão vem do decidere, do latim, que a etimologia quer dizer você cortar fora. Quando você decide, você deixa algo para trás e se abre para o novo. Então, a gente precisa tomar um posicionamento, uma decisão perante aquilo que a gente quer e aquilo que Deus ordena pra gente. Então, turma, não tente entrar em um conforme para caber no molde de alguém. Não tenta se conformar, entrar num molde seu para entrar em algo que é de alguém. Não se conforme. Está escrito em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme, cara. A gente viu aqui em 1 Coríntios 1 que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Então, a dinâmica de Deus é diferente. Então, não é para a gente se limitar com a opinião das pessoas, não é porque a opinião das pessoas elas vão tentar enjaular a gente. Não é para a gente se limitar àquilo que a gente conhece, o nosso próprio entendimento. Não, é para a gente agir com fé, é para a gente se posicionar com fé. Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer live, hoje, graças a Deus, eu já passei, se eu não me engano, das 200 lives feitas. Mas no início, eu ficava tentando ser igual a todo mundo. Eu ficava tentando modelar as pessoas, só que de uma forma copiando as pessoas. E toda vez que eu modelava alguém, ou tentava ser alguém, ou me comparava com alguém, eu deixava a minha identidade para trás. Eu deixava de lado quem eu realmente sou e tentava me moldar completamente para caber no molde de alguém. Isso é muito ruim. E aí eu comecei a ter um entendimento, Deus foi me dando sabedoria, foi me dando discernimento, e eu fui entendendo que eu não preciso tentar copiar alguém para ter valor. Não, eu tenho valor pelo que eu sou em Cristo. Eu tenho valor pelo que Deus enxerga de mim. E não pelo que eu faço, não pelo que eu tenho, não pelas palavras que saem da minha boca, mas pelo quem eu sou.
E é exatamente assim com você. Às vezes você olha no Instagram e você se compara com fulano, com fulana, você vê alguém conquistando algo e você acaba desejando isso e deseja que fulano não tenha aquilo porque você se comparou e isso vai sujando seu coração e daqui a pouco tá tudo desmoronando porque você tá perdendo a sua identidade, esquecendo quem você realmente é. Então, por isso que de vez em quando a gente tem que colocar as lentes e enxergar como Deus enxerga nós. Deus ama a gente da forma que a gente é e não pelo que a gente faz ou tem. E a gente viu isso porque Deus escolheu as pessoas aqui que eram totalmente improváveis. Então não é sobre aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente faz, ou o que a gente fez. É sobre a gente todos os dias, a gente ir lá e se quebrantar diante de Deus. É a gente ir lá e se arrepender diante de Deus. E chorar e derramar. É sobre isso. Exatamente. Todos postam os bons momentos do Instagram. Não existe essa rotina que posta. Eu mesmo tenho, tipo, essa semana passada agora. Todos os dias eu fiz os 2 treinos. Todos os dias eu fiz, mas nem todos os dias eu fiz no horário certinho que eu tinha que fazer, que era 5h30, 6 horas da manhã. Nem todos os dias eu acordei no horário que tinha que acordar. Nem todos os dias eu fiz o que tinha que ser feito. Nem todos os dias eu fui disciplinado. Nem todos os dias. É porque a gente fica acostumado a ver a postagem no Instagram e achar que a pessoa é aquilo, não é. Sempre tem gente que acha que quando eu não posto algo, eu tô mal. Tem gente que acha que quando eu fico sem postar, eu tô mal. Tem gente que acha que quando eu não posto, eu não treino. Tem gente que se baseia pela vida artificial do Instagram. E se compara com aquela vida artificial do Instagram. Que é artificial. Então, Deus, ele olha pro coração. Ele olha pro interior, ele se preocupa com o interior, em como que a gente está no interior. E ele quer que a gente mude o nosso interior. Porque mudando o nosso interior, tendo entendimento, discernimento, pedindo sabedoria, clamando por sabedoria, o nosso externo começa a mudar. Porque nós temos o poder de liberar palavras de vida, palavras de abundância, palavras de amor, que vão perpetuar e mudar completamente o nosso externo, o nosso redor. As pessoas, os ambientes, tudo aquilo que está no nosso redor. Então nós vamos sempre ter 2 escolhas. Ou a gente se lamenta, ou a gente decide agir mesmo diante de incertezas. Ou a gente reclama, ou a gente se vitimiza, ou a gente busca fazer aquilo que tem que ser feito, independente do momento, independente de condição, ou a gente decide encarar os medos, os problemas, os desafios que a gente enfrenta. A gente sempre vai ter 2 opções. Ou a gente se omite, ou a gente se posiciona. 2 opções sempre. Teve uma história que eu e uns amigos meus, a gente estava assim na rua, e a gente estava de mudança, fazendo a mudança de um amigo nosso para outra casa. E nessa mudança, assim, a gente estava no meio da calçada, conversando, cheio de coisa, assim, perto da gente. E passou um cara fumando cigarro no meio, literalmente passou no meio da gente, assim, ó, no meio. Com o olho vermelho, com um aspecto meio que tava bravo com alguma coisa. E na hora que ele passou entre a gente, assim, eu olhei para aquilo e falei, pô, tem alguma coisa errada. Eu vou até ser vulnerável aqui. No primeiro momento, quando eu vi, eu julguei a pessoa. Eu falei, pô, o que esse cara tá passando aqui logo no meio da gente, tanto lugar para passar, ele tá passando no meio, assim, passou meio querendo esbarrar, assim, e eu julguei no início. Só que aí depois Deus foi falando no meu coração, e ele sentou ali no ponto de ônibus, no ponto de ônibus que a gente estava ali perto, ele sentou ali e Deus foi trabalhando no meu coração. E a gente foi ajudando na mudança e eu comecei a olhar para ele assim, e ele começou a chorar. E tipo, Deus foi falando no meu coração. Aí eu, cara, a gente vai ter que falar com ele ali. Aí eu fui falando com um amigo meu, falei, cara, a gente tem que ir lá, velho. A gente tem que ir lá. Aí a gente terminou de fazer a mudança, juntamos assim, era eu e mais 2. A gente juntou assim e falou, e aí? E aí a gente foi pedindo discernimento para Deus e a gente se posicionou e foi. Aí chegamos lá, conversamos com o cara, a gente nem falou muita coisa.
A gente simplesmente só deu um abraço nele e ele começou a desabar. Ele começou a derramar ali, só por um simples abraço. E a gente foi conversando com ele. Não vou entrar em detalhes da história dele para não expor, mas ele passou um momento difícil no relacionamento dele. E ele se abateu demais. E naquele momento ali, o pensamento dele, ele iria voltar para as drogas. Só que aí a gente chegou e começou a lançar palavras de vida. Começou a profetizar sobre a vida dele. E ele foi chorando, e ele foi se derramando, e ele foi lembrando dos tempos de igreja, que ele era cristão, é cristão. E aí foi acontecendo um mover, e no final ele falou pra gente, ó, eu vi que vocês não fizeram isso por ego, e por isso que eu tô contando isso aqui, porque ele liberou pra gente contar. E ele falou assim, eu vi que vocês não fizeram isso por ego, e podem contar como testemunho, porque se não fosse vocês que viessem aqui em nome de Deus, eu iria voltar para as drogas. E naquele momento ali, foi o ápice. A prova que um posicionamento pode mudar completamente um destino ali. Pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Talvez se a gente se omitisse naquela hora e sentisse medo, ou não simplesmente iria lá falar com ele, talvez ele poderia ter ido para um lugar muito ruim, poderia ter acontecido alguma coisa muito ruim, ele poderia ter voltado para as drogas, mas a gente decidiu se posicionar, a gente decidiu escutar Deus, a gente decidiu escutar aquilo que Deus colocou no coração da gente, e não para nos vangloriar disso, muito pelo contrário, é para a glória dele. E aí, Liza, bom dia. Então, é sobre isso. A gente sempre vai ter duas escolhas. Ou a gente se omite, ou a gente se posiciona. Ou a gente reclama, ou a gente age mesmo diante de problema e desafio e decide encarar isso. Ou a gente se lamenta, ou a gente decide agir, mesmo quando está tudo incerto. Ou a gente se vitimiza, ou a gente se posiciona. Então vai ter sempre essas duas opções. Porque Deus, ele não usa aquele que é perfeito, aquele que é totalmente provável, porque Deus gosta de improbabilidade e os improváveis. Deus gosta de usar aqueles que estão disponíveis e aqueles que dizem, eis-me aqui. E não aqueles que são capazes, ou que têm o melhor vocabulário, ou que falam melhor, ou que têm a melhor vestimenta, que têm a melhor roupa, que têm as melhores palavras. Não, Deus usa aqueles que estão disponíveis. Aqueles que falam, eis-me aqui, mesmo quando são improváveis, mesmo quando não entendem nada, Deus usa esses. Por quê? Porque ele gosta de usar as coisas loucas, usar as coisas que nada são para confundir as que são. Usar os improváveis para confundir os prováveis. Usar os loucos, os que estão disponíveis, para confundir aqueles que se acham sábios. Para que nada nem ninguém se vanglorie diante dele. Porque é sobre isso. Então, gente, que você possa se posicionar hoje de uma maneira como você se dobre diante de Deus e fala, eis-me aqui, me usa, estou disponível, me usa da maneira que você quiser, me usa da maneira que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser, mesmo que eu não saiba as palavras certas, mesmo que eu não tenha o estilo ou o padrão do mundo, me usa, porque o Senhor gosta de usar os improváveis. Então, eis-me aqui, estou disponível, e não se importe com a opinião das pessoas. Ah, mas fulano falou algo que... Não. Deixa que fulano fala algo pra lá. Ah, mas tem alguém aqui... Não. Por isso que a gente tem que buscar o entendimento e o discernimento em Deus para entender quando que uma pessoa está sendo usada por Deus para liberar algo para a nossa vida, ou quando é apenas a pessoa tentando nos opinar algo na nossa vida para nos paralisar ou nos fazer ter medo de cumprir aquilo que Deus nos chamou. Então a gente precisa ter discernimento para isso. Discernimento para entender quando uma opinião é realmente necessária para a nossa vida ou quando uma opinião é apenas uma opinião. Então, por isso a gente tem que buscar a voz de Deus, buscar o entendimento, buscar a profundidade na palavra e entender. Porque se você não tiver esse nível de entendimento, você se baseia pela opinião de todo mundo.
que você começa a não fazer aquilo que Deus quer por medo do que as pessoas vão achar. Você começa a se omitir por medo do que as pessoas ao seu redor vão achar. Familiares, amigos e todas as pessoas no seu convívio. Só que quando você e Deus entendem, quando Deus já colocou algo no seu coração e você está disposto, as pessoas não precisam entender. As pessoas não precisam fazer sentido para as pessoas. Não precisa fazer sentido para as pessoas. Não precisa. Se faz sentido para você e você sabe, entende que foi revelação de Deus, que foi Deus que colocou no seu coração, e se Ele falou vá, então vá. Se Ele falou faça, então faz. Ah, mas fulano falou que é errado, fulano falou que não dá certo. Não. Deixa fulano resolver a vida de fulano. E eu vou resolver a minha, porque Deus me chamou para fazer isso. Então é sobre isso. É sobre você se posicionar independentemente da sua condição e do que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Se faz sentido para você, se foi Deus que colocou no seu coração, vá. Vá. Ah, mas minha família, meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor não concordam. Se Deus colocou no seu coração, vá. Faça. Vá. Muda de cidade. Muda de trabalho. Estude algo que ninguém nunca quis que você estudasse. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não se molde para caber no molde de outro. É você e Deus. E se Ele colocou algo no seu coração que faz sentido para você, então vá e faça. E ponto. Final. Tenha sempre em mente algo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Se você entender isso, junto com tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e junto com Deus faz todas as coisas com propósito, você simplesmente vai fazer as coisas e, de verdade, que se lasque o resto. Porque a gente fica muito preso na religiosidade, tentando ser perfeito, tentando ser certinho, tentando ser comportadinho, mas Deus, Ele escolhe aqueles que são improváveis e aqueles que estão disponíveis e aqueles que todos os dias se quebrantam, buscam a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. Então, não, gente, não é sobre perfeição, é sobre a gente buscar isso todos os dias. Beleza? Então, fecha os olhos aí. Vamos orar, vamos agradecer. Fecha os olhos aí, respira bem fundo. Pai, glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Pai, obrigado por essa live, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos mostrar, Pai, que mesmo diante de incertezas, de tempestades, de desafios, mesmo nós sendo improváveis, mesmo às vezes não tendo a palavra certa, mesmo às vezes a gente não sendo perfeito, o Senhor nos ama do jeito que nós somos, e não pelo que nós fazemos e pelo que nós temos, mas pelo que nós somos. Deus nos ama pelo que nós somos. Pelo que nós somos. Obrigado, Pai, por esse amor. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo por nós. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, que mesmo quando pensamentos tentam nos assolar, quando sentimentos negativos, pensamentos negativos tentam nos assolar, tentam nos destruir, eu peço que o Espírito Santo nos traga à memória as promessas que o Senhor tem ao nosso respeito, as coisas boas e maravilhas e sinais e prodígios que o Senhor fez na nossa vida. Traga à memória, Pai, palavras positivas, lembranças boas, as promessas que o Senhor fez na nossa vida. E que todo pensamento negativo, todo sentimento negativo, toda emoção negativa, todo comportamento negativo seja levado cativo, seja repreendido em nome de Jesus, seja curado aí onde você está, seja livre, seja liberto de todo pensamento negativo, que tudo aquilo que antes te levava a ser cativo, que tudo aquilo que antes te aprisionava, te prendia, te deixava preso, você seja livre agora em nome de Jesus. Que você possa experimentar e desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que não seja apenas tentando ser perfeito para alguém, mas que você esteja em comunhão com Deus e que seu coração esteja apontado e direcionado para Ele, porque Ele é o consumador da nossa fé.
Jesus Cristo é o que salva. Jesus Cristo é o que liberta. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória é de Jesus Cristo. Então que você se sinta amado por Ele, que você se sinta leve, que você se sinta livre para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Não se perturbe, não andeis ansiosos, não se preocupe, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, Ele sabe cada um dos seus passos, Ele sabe cada coisa que se passa no seu coração, na sua mente, e Ele espera um posicionamento seu, para que esse posicionamento seu seja dobrar os joelhos no seu quarto, fechar a porta e derramar, e clamar, e se quebrantar, e se arrepender, porque Ele tem coisas novas para a gente, porque a palavra dele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se você dobrar os joelhos, se arrepender, se quebrantar, todos os dias Ele tem uma misericórdia nova, porque o amor dele é infinito, é insondável, não tem comparação, e a paz que ele promete é uma paz que o mundo não oferece. O mundo não pode suprir. A paz que excede todo entendimento vem quando a gente abre mão de tentar entender aquilo que não é entendível. Então que você possa ter esse entendimento de que Deus te ama do jeito que você é. E Ele espera um posicionamento seu para que você possa se quebrantar, se derramar e se arrepender diante dEle, que Ele está pronto para te libertar e para te perdoar. Amém. 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 Gente, estamos juntos. Estamos juntos até quarta-feira. Se você não está no grupo, entra lá no grupo, está no link da minha bio e essa live vai ficar salva no YouTube. Já já eu coloco aí nos stories. Tamo junto, fiquem com Deus. Até quarta-feira. É nóis.